Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com assuntos interessantes e importantíssimos que finalmente começarão a fazer parte aqui das nossas discussões, sempre em espaços como o Portal do José, depois de 4 anos que a gente conviveu com muita gente insana, muita gente criminosa, desgovernando o nosso país. Muitas dessas criaturas, infelizmente, ainda estão na Câmara e estão no Senado, ganharam um mandato novinho em folha agora. E essas pessoas ontem conseguiram capitanear, segundo os jornais todos que a gente está vendo pela internet, assinaturas mínimas para a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro. Os bolsonaristas, essa gente remanescente do mundo cão, do mundo insano, eles estão comemorando muito, né? Eles estão mirando a CPI para um lado, mas eu quero mostrar aqui para vocês que essa CPI ela pode atingir exatamente uma figura que eles não estão esperando. Se eles pensam que uma CPMI como essa vai corroer a imagem do governo, vai desmoralizar o presidente da República, vai enfraquecer o governo, vai provocar o impeachment, eu acho que essa gente está muito alucinada, né? A banda toca numa outra direção. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, o que está acontecendo com essa última novidade da política aqui do nosso país, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, você vai acompanhar a nossa cronologia de todas as análises que a gente tem feito ao longo dos últimos anos e, para nossa satisfação, temos acertado quase tudo o que a gente tem discutido aqui no nosso portal, você é testemunha disso que eu estou falando. Bom, se gostar também, participe nos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. Se inscreva no nosso clube de membros, uma forma adicional de você ficar engajado aqui no nosso trabalho, no nosso espaço aqui todos os dias. E não esqueça nunca de dar o seu joinha e, se puder também, de compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, ontem foi uma sexta-feira, né, que parecia assim que estávamos aqui numa pasmaceira política, né, mas eis que acontece um fato inusitado. CPMI do 8 de janeiro consegue assinaturas necessárias. Instalação é automática. Deputada Carla Zambelli anunciou nas redes sociais ter conseguido o mínimo de signatários necessários para instalar a CPMI. Olha, se tem uma coisa que essa gente do mundo bolsonarista não sabe fazer, é um negócio chamado política, né? É um bando de alucinados que ascendeu ao poder e eu sempre tenho dito para vocês, essa gente não é profissional da política. O profissional da política é ali o Arthur Lira, são os deputados ali que estão com 4, 5 mandatos, é gente que representa setores importantes, gente que representa o agronegócio, a indústria, o comércio, os bancos, o sistema financeiro. Então, essa gente sabe o que está fazendo ali, eles estão cumprindo ali o papel de procuradores de interesses poderosos aqui no nosso país. Mas essa gente que eclodiu através das redes sociais, essa gente não tem compromisso com absolutamente nada. Eles vivem da farofa, vivem do circo, ali encantando um monte de personagens ou pessoas que acabam acreditando nessas criaturas e acabam depois se dando mal, como foi o caso desses que acreditaram em Bolsonaro e hoje estão nas cadeias sem nenhum tipo de assistência. Então, esse é o foco, né? Apontar no governo Lula. E aí a gente vê aqui na matéria do Poder 360, o deputado que foi o autor, né, dessa CPMI, a gente vê a seguinte matéria. Deputados dizem ter assinaturas para a CPMI do 8 de janeiro. Lula é contra. Presidente afirma que órgãos responsáveis estão investigando e que a comissão criaria confusão tremenda. De fato, eles vão querer fazer um círculo, né? Esse aqui é o deputado André Fernandes, lá do Ceará, que está todo feliz, né? Saiu do ostracismo, do bolsonarismo, para ser o autor de uma CPMI. E aí a gente vê a felicidade dessa gente, né? Carla Zambelli, vitória! Conseguimos as assinaturas necessárias para a instauração da CPMI do dia 8/1. E por se tratar de uma comissão mista, será instaurada automaticamente. Parabéns, povo brasileiro, esta vitória de vocês. Vai ter muita gente barbada que não vai dormir hoje. A senhora não é uma pessoa que a gente pode dizer que é uma cientista política, né? E também o Dudu Bananinha, né? Atingido o número de assinaturas na Câmara e no Senado necessárias para abrir
a CPMI do dia 8 de janeiro. A instauração é, segundo o regimento interno e jurisprudência do STF, pelo menos até hoje, automática. O presidente do Senado deve criar a comissão na próxima sessão do Congresso na semana que vem. Gente, só que tem um negócio, né? Na composição dessa CPMI, é respeitada sempre o número de deputados e senadores das bancadas. O PT tem uma grande bancada e a aliança que foi feita com o Arthur Lira também garante ali, o PMDB, que essa comissão possa ter muito mais pessoas, né, que estejam ali preocupadas em manter algum nível de sanidade e de responsabilidade do que criar ali um ambiente circense para ficar atacando o presidente da República em função do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí é o seguinte, né, gente? Tem algumas coisas. Em primeiro lugar, é o seguinte, eles estão sonhando em convocar o presidente da República para depor na CPMI, eles podem esquecer. Isso porque tem um negocinho que eu acho que eles não conhecem, chamado Constituição Federal, né? Aliás, se conhecesse, não estariam praticando tantos crimes. Aqui no artigo 50 da Constituição, nós temos o seguinte texto, e aí a gente vai interpretar que o presidente da República não pode ser chamado para depor numa CPMI ou numa CPMI. Porque se isso fosse possível, o Bolsonaro, depois de tantos crimes que cometeu, estaria ali na CPI todo dia, na CPI da pandemia, todos os dias tentando se explicar dos crimes que cometeu contra o povo brasileiro. Então, já há, inclusive, várias situações anteriores onde se cogitou de se convocar o presidente da República e isso não foi para frente. E mesmo que vá para frente, o presidente da República pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal para, através de um habeas corpus, não se expor a esse tipo de situação. Tem uma questão também que é de princípio constitucional, né? A separação de poderes. O poder legislativo não pode constranger o poder executivo de qualquer maneira. Existem outras situações que possibilitam a fiscalização pelo legislativo em relação ao executivo. Mas atingir a figura do presidente da República, o nosso sistema não permite que as coisas sejam assim, porque quando um presidente comete crime, existem outros caminhos. Ele pode ser processado através de uma ação promovida pelo Procurador-Geral da República. O Congresso Nacional não precisa se envolver nessa questão. E o artigo 50 diz o seguinte: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando em crime de responsabilidade ausência sem justificação adequada. O artigo 50 diz que as pessoas abaixo do presidente da República podem ser convocadas. Quando eles excluem o presidente da República do rol aqui, evidentemente que eles entenderam, o Constituinte entendeu, que seria uma interferência de um poder em relação ao outro. Tanto é assim, gente, que um ministro do Supremo Tribunal Federal também não pode ser convocado para uma CPI ou para uma CPMI. Mas essa gente está querendo atingir o Lula não pode, porque é presidente agora, como eu acabei de dizer para vocês, ser convocado para uma CPI ou para uma CPMI. Mas um ex-presidente da República pode. Não há impedimento nenhum do senhor Jair Bolsonaro ser convocado para essa CPMI para prestar também contas de coisas que ele andou falando, se ele de fato não tem nenhum tipo de responsabilidade naquelas figuras que estão presas hoje na Papuda e na Colmeia. Eu acho que a CPMI, ela tendo ali o telão como tem, vai ter a possibilidade de colocar imagens como essas aqui, que mostram como era o clima do ex-presidente da República em relação às pessoas que o seguiam e como ele enxergava as instituições aqui no nosso país. Era um homem que respeitava as instituições ou um homem que queria destruir as instituições? Vamos relembrar aqui esse trechinho, vamos lá. Paciência do nosso povo.
liberdade para os presos políticos. Ele não ia mais respeitar, né, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, incitou as pessoas ali a acreditarem que ele estava podendo mesmo, né, que ele era um mito e tal. E ele fez exatamente o que eu disse para vocês que ele iria fazer. Ele iria virar as costas para as pessoas iriam se queimar, iriam se jogar numa situação de risco pessoal, de problemas pessoais, e foi o que aconteceu. Depois ele iria fugir. Eu falei isso aqui no nosso portal muitas vezes, parecia até que eu estava adivinhando do nada, né? Mas não, ele seguiu o roteiro que aconteceu nos Estados Unidos, foi exatamente a mesma coisa. O Trump também jogou as pessoas que acreditavam naquele fanfarrão, naquele falastrão, para uma situação de confronto institucional, e depois ele disse, olha, não tem nada a ver com essas pessoas são criminosas, elas têm que ir para a cadeia. O Bolsonaro fez a mesma coisa, sem tirar nem pôr. E não se sabe quando ele volta para o Brasil, né, a julgar pelo que está acontecendo, ele não vai voltar nem tão cedo. Eu acho que alguém devia avisar para ele, Bolsonaro, além dos problemas todos que você vai ter que prestar contas à sociedade, agora pintou mais um que não estava no radar, que é uma tal de comissão parlamentar mista de inquérito, que está querendo descobrir quem é que motivou o 8 de janeiro, se foi o PT, se foi o Lula, ou se foi o senhor, se aquelas pessoas que estão presas, elas são de fato infiltradas da esquerda, do PT, ou eram os patriotas que estavam acreditando nos criminosos que estavam querendo destruir a democracia do nosso país. Quando informações vierem à tona, os personagens que aparecerem nessa CPMI forem expostos, vocês vão ver ali o retrato do Bolsonaro e dos seus filhotes e de todas as pessoas que estão comemorando hoje o fato de estarem ali tentando expor a figura do atual presidente da República, que tem muito mais do que o que fazer nesse momento. Aliás, é a questão que eu já comentei com vocês no nosso encontro anterior, envolvendo os combustíveis aqui no nosso país. Como é que o presidente da República vai lidar com essa situação? É uma situação que eu tenho alertado aqui também, que está faltando comunicação do governo. O presidente Lula, nós já vamos para 60 dias de governo daqui a pouco, e ele não tem feito comunicações através de lives, através de encontros, para explicar para a sociedade algumas situações. Está se utilizando apenas das redes formais de televisão e de rádio, né? O que é muito insuficiente ainda. Pois bem, mais tarde eu vou tocar em outros pontos dessa questão aí envolvendo a CPMI, mas se eu fosse do mundo bolsonarista, desse mundo cão, eu já estaria convidando alguns parlamentares para retirarem as assinaturas, porque eles estão atirando em alguma coisa que estão vendo e certamente vão acertar em outra coisa que a gente já viu há muito tempo. E se o senhor Jair disse que ia voltar em algumas semanas aqui para o nosso país, gente, semanas seriam 4 semanas no máximo, né? Porque se é mais do que isso, seriam meses. As 4 semanas já foram embora. E o ex-presidente covarde, fujão, certamente ele que vai ficar sem dormir agora ou vai deixar a barba crescer, porque, como disse a Carla Zambelli, né, vai ter muito barbado que não vai dormir essa noite. Eu acho que já não está dormindo faz tempo e agora vai ficar mais ainda sem sono. Haja remédio tarja preta, né, gente? Eu fico por aqui, mais tarde eu volto com vocês aqui, tá bom? Até já, tchau.